Prezados apicultores do Brasil, América do Sul, continente americano, do mundo todo, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Apis News. É o nosso noticiário aí da apicultura, promovido pelo Clube Tecnoapis, trazendo muita informação para você, apicultor, e você interessado na apicultura, que quer conhecer mais sobre a atividade e sobre todos os assuntos que envolvem a apicultura, essa arte de lidar com as abelhas e faturar com essas nossas parceiras também. Então vamos lá para a nossa primeira notícia do Apis News, uma notícia muito interessante para quem fica preocupado com a infestação de varroa nas colmeias. Aqui no Brasil e no mundo todo se utiliza ácido oxálico, amitraz e outros produtos para controlar. Mas olha só que bacana, alguns pesquisadores nos Estados Unidos descobriram que o pólen de girassol pode ser uma grande alternativa para o controle do varroa. E vou além, pessoal. Os pesquisadores aqui disseram que não é só a utilização do pólen de girassol, mas também com o plantio em torno dos apiários ajudou a reduzir em pelo menos aí 2,5% a infestação de varroa nas colmeias. Olha que interessante, pode ser uma alternativa. Incluíram também a observação não só de varroa, mas de nosemose, como está escrito aqui, entre agosto e setembro, tá? No período da floração do girassol nos Estados Unidos. E incluiu 181 observações de colônias de cinco estados nos Estados Unidos. Vamos aqui aos resultados do que eles encontraram. Então, o pessoal da revista, que é da American Bee Journal, que é uma revista muito conceituada nos Estados Unidos, eles perguntaram o seguinte: então, o que eles encontraram? Houve associação entre a área de cultivo de girassol e nosema ou varroa nas colônias? Não e sim, responderam os pesquisadores. Não houve relação entre a área cultivada com girassol e os níveis de nosema nas colônias, tá? Que é outra doença. Mas houve uma relação negativa, altamente significativa, entre a área de cultivo de girassol e os níveis de varroa nas colônias. Olha só que interessante, né? Para cada duplicação da área de cultivo de girassol, houve uma redução de 28% nos níveis de varroa. Isso é muito importante. Claro que o estudo vai continuar, mas é um dado assim essencial e muito importante para aqueles que buscam controlar a varroa nas suas colmeias, que tanto prejuízo traz para nós apicultores. A outra pergunta que foi feita aos pesquisadores foi: a varroa foi reduzida nas colônias quando elas foram suplementadas com pólen de girassol? Sim, como visto na figura aqui da reportagem, que eu vou voltar, ok? E vocês vão ter o link também na descrição aqui do nosso jornal, Apis News. Vocês vão poder clicar em cima da notícia e ler na íntegra. Então, na segunda pergunta, eles responderam: sim, como visto na figura 1, houve uma redução de 2,75 vezes nos níveis de varroa quando as colônias foram suplementadas por 5 semanas com pólen de girassol. Isso é um dado extremamente importante aí, ó, porque o girassol também, para quem não sabe, ele é um bom produtor de néctar e pólen, ou seja, o apicultor também pode produzir muito mel, um mel extremamente saboroso e um pólen também com sabor muito suave, muito requisitado aí pelo consumidor. Então, vai unir o útil ao agradável. E uma das outras perguntas que foram feitas aos pesquisadores foi: os resultados da pesquisa de campo e da suplementação de pólen apiário em relação à varroa e ao girassol parecem muito promissores. O que pode estar acontecendo? O estudo não foi projetado para desvendar os mecanismos subjacentes às reduções mediadas pelo girassol nas infestações de varroa, mas isso não significa que não podemos especular. Ou seja, há uma grande esperança de que o girassol possa contribuir fortemente
para a redução de varroa nas nossas colmeias e também aumentar aí a produção de mel, pólen e fortalecer os enxames também durante a florada dessa cultivar. Muito interessante, né, pessoal? Vamos para a nossa segunda notícia aqui. A gente vai falar sempre sobre um país e a sua apicultura. E decidimos lançar esse primeiro Apis News falando de um país bem pequenininho, bem interessante, chamado Nova Zelândia. É um país pequeno, fica lá na Oceania, está aqui a bandeira e o brasão da Nova Zelândia. A língua oficial é o inglês, o Maori ou Maori, língua de sinais neozelandesa, e o governo é uma monarquia constitucional parlamentarista unitária. A área é de 268.680 quilômetros quadrados. Para vocês terem uma ideia, é menor do que o estado do Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil. Vamos viajar para lá? Aqui está o nosso Brasil e pelo Google Earth nós vamos passear e chegar até a Nova Zelândia, que fica quase lá do outro lado. Aí são duas ilhas pequenas, tá? Que a área total cabe no Mato Grosso do Sul. Então, a indústria apícola da Nova Zelândia movimenta cerca de 5 bilhões de dólares por ano. O seu valor não está apenas no mel e nos produtos apícolas. As abelhas também desempenham um papel crítico na polinização dos nossos setores agrícolas. A polinização é muito utilizada lá na Nova Zelândia. As abelhas polinizam pomares de bagas, frutas de caroço e frutas de semente, pequenas culturas especializadas de sementes e trevo pastoral para regeneração de nitrogênio, quase semelhante ao nosso nabo forrageiro aqui no Brasil. A temporada de mel 2021-2022 produziu uma safra de mel estimada em 20.500 toneladas de mel. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, tá? Lembrem-se que a Nova Zelândia, como eu disse, cabe dentro do estado do Mato Grosso do Sul. No Brasil se produziu 45 mil toneladas, ou seja, a Nova Zelândia, com o tamanho do Mato Grosso do Sul, menor que o Mato Grosso do Sul, produziu praticamente quase a metade da produção de mel brasileira. Ou seja, um país muito eficiente na produção de mel. Mais informações sobre a Nova Zelândia e a apicultura. O valor das exportações de mel da Nova Zelândia para 2021 foi de 462,1 milhões de dólares, abaixo dos 505 milhões em 2020. Então, 2021 já foi um pouco menor, mas foi um montante muito grande também. Ou seja, a Nova Zelândia é um país exportador de mel praticamente e também fica mel para consumo da população. O total de colmeias cadastradas chegou a 835.619 unidades em março de 2022, com 10.509 apicultores cadastrados. Lá na Nova Zelândia também, eles produzem o famoso mel de manuka, assim como os australianos. Um mel bem valorizado e bem conhecido mundialmente aí. Pessoal, essas foram as duas notícias que nós trouxemos aí abertas ao público para a gente celebrar o primeiro Apis News. E agora nós teremos as notícias exclusivas para os membros do Clube Tecnoapis e vamos trazer aqui a notícia sobre o mercado mundial do mel, com informações de sites mundiais e informações que vão auxiliar o apicultor membro do Clube Tecnoapis a tomar algumas decisões mais acertadas em relação à sua produção ou ao seu empreendimento. Então, muito obrigado aí pelo privilégio de tê-los aqui no nosso primeiro Apis News. Um grande abraço e sucessos!